Nessa semana que passou, o PIB do Brasil, Produto Interno Bruto, resultado de tudo que o país produz, mostrou um crescimento expressivo no terceiro trimestre e, consequentemente, no ano teremos um crescimento também forte. Tudo isso acima do que, inclusive, as projeções davam no começo do ano. Mas nas entrelinhas, a gente percebe uma série de problemas. Problemas esses que já estão voltando como inflação. Como é que você pode crescer e, ao mesmo tempo, enfrentar um dos maiores desafios com a explosão da dívida brasileira? Será mesmo esse crescimento sustentável? Será que você precisa se proteger de um crescimento que parece muito mais temporário? Será mesmo temporário? É isso que a gente vai entender. Porque sim, há possibilidades, mas também exige muita cautela. A coisa está parecendo que pode tomar uma onda um pouco, por não dizer bastante, complicada. É isso que eu quero expressar aqui nesse vídeo. Vamos começar rapidamente repassando o que é o PIB, o resultado de tudo que o país produz, Produto Interno Bruto. A fórmula que dá o resultado desse PIB nada mais é do que o consumo das famílias, mais os investimentos privados, mais os gastos governamentais, mais a balança comercial, a diferença entre exportações e importações. E é isso que ficou expressado nessa fórmula que eu deixei aqui para vocês. Pois bem, o PIB no terceiro trimestre de 2024 apresentou um ganho de 0,9%. O Brasil cresceu no trimestre 0,9%, ou a uma taxa anualizada de 4%, o que é bastante. Mas vamos entender da onde veio esse crescimento para entender se ele é sustentável ou não e como esse crescimento pode parecer ou poderá retornar como um efeito rebote e, mais claramente, inflação. Pois bem, fica claro que o PIB é uma leitura do passado, ou seja, o PIB do terceiro trimestre, do segundo trimestre, o PIB do ano, o PIB de 2023, não importa, é uma leitura já fechada, é uma leitura passada. Mas vamos olhar, portanto, o crescimento futuro, próximo trimestre. Quais as perspectivas agora para o médio e para o longo prazo? Essa perspectiva adiante, ela é sustentável? E aí eu quero apresentar números aqui para que você tire a sua própria conclusão e deixe aqui no comentário. Inclusive, nós vamos falar bastante sobre investimentos, que eu aproveito para deixar meu link aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento. E eu mesmo respondo para a gente bater um papo sobre tudo isso. Voltando aqui, conforme a gente consegue ver nesse gráfico, vemos um crescimento do PIB anualizado de 4%. Ou seja, crescemos, estamos crescendo, vem num crescimento de semestre a semestre, que já vamos entender da onde ele veio. O PIB, dessa fórmula que eu expliquei para vocês, a gente analisa ele sob a ótica da oferta e a ótica da demanda. O que é a ótica da oferta? Aquilo que é ofertado no país. E quem oferta produtos ou serviços? Basicamente, são três setores: o agronegócio, a indústria e o setor de serviços. O setor de serviços já representa 60% do PIB brasileiro. Ao olharmos, portanto, essa ótica da oferta dentro do PIB, o agro, no terceiro trimestre, teve uma queda de 0,9%. A indústria cresceu 0,6%, basicamente construção e manufatura que puxaram para cima, e os serviços que cresceu também 0,9%. Olhando aqui nessa tabela, fica muito mais fácil da gente entender. Portanto, pega essa primeira linha, o PIB cresceu 0,9%, como falamos, e você vê na segunda coluna o agro caiu 0,9%, como eu falei, indústria cresceu 0,6% e serviço cresceu 0,9%. Essas três primeiras colunas, na verdade, as três a partir da segunda coluna que mostra o resultado do PIB, é a ótica da oferta. Quando olhamos as três últimas colunas, ele é o PIB sob a ótica da demanda. E a oferta mais a demanda compõe o Produto Interno Bruto total. E o que compõe, portanto, a demanda do PIB? Formação bruta de capital fixo, que são os investimentos, o consumo das famílias e o consumo do governo, os gastos governamentais. E é isso que a gente vai ver aqui nessa primeira linha. No trimestre, a formação bruta de capital fixo, os investimentos cresceram 2,1%, um crescimento expressivo. O consumo das famílias cresceu 1,5% e os consumos do governo cresceram 0,8%.
Lá na última linha, quando a gente olha o acumulado dos últimos 4 trimestres, nós vemos que o consumo do governo cresceu 2,9%, o das famílias 4,5% e a formação bruta de capital fixo, ou seja, os investimentos, cresceram 3,7%. Portanto, são dados, sim, expressivos. E daqui a pouco a gente volta com essa mesma tabela. Vamos entender que a formação bruta de capital fixo, que são os investimentos, que é realmente o que traz retorno no médio e no longo prazo, basicamente são investimentos em maquinário, bens de capital e infraestrutura. Por exemplo, produtos como bens de capital, desenvolvimento de software e atividade de construção. Tudo isso configura investimentos que sim, ela leva uma economia a ter um crescimento mais sólido no médio e no longo prazo. Mas tudo isso precisa de incremento de produtividade. Para compor a parte final da fórmula do PIB, a balança comercial, a diferença entre exportação e importação, aqui mais um ponto que chama a atenção. As exportações cresceram 2,1%, só que as importações cresceram quase 18%, 17,7%. Por que então vamos analisar que a qualidade do PIB, o crescimento, não veio de uma qualidade boa, e sim algo que acende a luz amarela e praticamente a luz vermelha? O primeiro ponto, voltando, é que o nível de investimentos frente ao PIB do Brasil, conforme conseguimos ver aqui novamente nessa tabela, na parte final dela está lá a taxa de investimento no terceiro trimestre de 2024, 17,6% sobre o PIB. Logo abaixo, a taxa de poupança, 14,9% sobre o PIB. A taxa de investimento, por exemplo, dos Estados Unidos é de 22%, 23%, 24% sobre o PIB. Os países emergentes têm na média 20%, 21%. A China, que é quase não comparável, tem quase 36%, 37% do PIB. Pois bem, estamos abaixo da média dos países emergentes e da média da OCDE e claramente dos países desenvolvidos. E a taxa de poupança caiu nessa leitura do PIB, 14,9% frente ao produto interno bruto. E é importante entender que para termos uns investimentos que crescem ao longo do tempo, você precisa de poupança. Apenas com poupança você consegue investir. E no Brasil, o nível de poupança vem caindo trimestre após trimestre. Portanto, o nível de investimentos frente ao PIB é baixo e o nível de poupança segue caindo. E isso, obviamente, complica. Esse nível de poupança de 14,9% frente ao PIB, nós voltamos ao nível de 2019. Atenção a isso. Nesse gráfico a gente consegue ver bem aqui a linha amarela mostrando a taxa de investimentos, menos de 18% do PIB, e a linha azul caindo, que é o nível de poupança frente ao PIB, que já vem caindo nas últimas 4 leituras. Importante olharmos e entendermos isso. O nível de poupança é a linha azul nesse gráfico. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais. O que vem puxando o crescimento do PIB é justamente os gastos governamentais, a expansão fiscal, transferindo renda para as famílias. Claro, o nível de investimento foi importante, foi um alto nível de investimento para o que se esperava, mas ainda apresentamos um baixíssimo nível de formação bruta de capital fixo, como falamos. O que a gente vê, um crescimento expressivo, são os gastos governamentais via expansão fiscal, aumento de gasto público, transferindo renda para as famílias. As famílias gastam e consomem no curto prazo e volta a colocar na tela aqui a fórmula do PIB. Lembre que o PIB é igual o consumo das famílias, mais os investimentos privados, mais os gastos governamentais, mais a balança comercial, diferença entre exportação e importação. Pois bem, se os gastos governamentais, aqui esse GG, na fórmula do PIB, cresce e ele transfere a renda para o consumo privado, o consumo das famílias, o CF, aqui nessa fórmula, o PIB invariavelmente crescerá mais. E por que isso não é sustentável? Vamos então entender. Esse crescimento do consumo das famílias está sendo anabolizado por essa transferência do incremento, do aumento da dívida do governo, ele gastando e se endividando mais para transferir dinheiro para as pessoas que, sem aumentarem a sua produtividade, gastam. É a mesma coisa que entrarem na sua sala e despejarem um caminhão com dinheiro. Gaste. E a gente vê o investimento e a tua dívida lá na frente, como se fosse mais ou menos isso. Você vai ter um poder de consumo no curto prazo, mas essa responsabilidade ao pagar essa dívida chega em algum momento.
Pois bem, o crescimento do PIB majoritariamente é dado pela demanda com expansão do consumo, as famílias consumindo, como eu acabei de falar. E da onde vem esse incremento da demanda doméstica para que as famílias consumam mais? Basicamente impulsionada por essas transferências governamentais. Como o governo, principalmente o governo federal, transfere dinheiro para as famílias através de gastos com previdência, fazendo com que a correção da previdência, do que os aposentados e pensionistas recebam, tem a ver com a correção do salário mínimo, que é acima da inflação, o que aumenta todo o gasto do governo. Só que não dá para você aumentar os salários apenas sem o incremento devido da produtividade. Logo, as pessoas passam a produzir menos do que elas recebem e, mais cedo ou mais tarde, isso acaba se espelhando em informalidade ou até mesmo desemprego. Portanto, o governo acaba transferindo esse dinheiro via aposentados e pensionistas, via incremento no Bolsa Família, que também cresce via correção do salário mínimo, uma regra implantada pelo PT, que não existe no mundo todo, ou seja, você corrigir os programas sociais ou a previdência por conta do fiscal brasileiro. Se o governo receita mais, ele acaba tendo que pagar mais. Isso simplesmente não existe. Uma correção do salário tem a ver com a produtividade. Mas benefício de prestação continuada ou o abono salarial, o seguro-desemprego, governo pagando, antecipando o pagamento de precatórios, aquelas dívidas já judicializadas, fazendo o programa Desenrola, ou seja, vários mecanismos no meio do caminho para injetar dinheiro na mão da população para que eles consumam, otimizando duas partes importantes do PIB, e essas duas partes acabam elevando o resultado final. Isso sem dizer todos os gastos parafiscais, que já tivemos oportunidade de analisar em outros vídeos, que vários economistas renomados, Marcos Mendes, por exemplo, e Marcos Elias, fizeram um texto super bem escrito no Brasil Journal, mostrando como o governo vem utilizando de artimanhas para aqueles gastos que deveriam ser colocados como despesa primária, passam a ser colocados como despesa financeira, não entra na conta do arcabouço fiscal, não passam sequer pelo orçamento, mas aumenta o endividamento do Estado, como veremos aqui. Ou seja, o que nós falamos é que o nível de serviço no PIB brasileiro, que representa quase 60% do total, ele cresce mais do que a indústria. Você otimiza o consumo das famílias no curto prazo, anaboliza esse crescimento no curto prazo e as pessoas demandam mais serviços do que a indústria. E toda essa injeção de capital estimula o mercado no curto prazo, que acaba absorvendo uma mão de obra e a gente vê um desemprego mais baixo. Ou seja, você tem uma absorção da mão de obra por parte das empresas, principalmente das prestadoras de serviços, que é onde as pessoas consomem no curto prazo. Assim, o setor de serviços cresce mais do que a indústria. Vamos lembrar que 80% do crescimento dos trimestres anteriores vieram justamente dos serviços. Portanto, uma expansão fiscal, o governo gastando mais, acaba anabolizando esse consumo no curto prazo, que infla os serviços mais do que a indústria. Só que os serviços representam 60% do PIB. Portanto, é claro que o resultado do PIB será, obviamente, maior. Assim, como as pessoas estão consumindo mais serviço do que produtos industriais, claramente a absorção da mão de obra vai para serviços. A demanda está em serviços. E aí, como os serviços não podem ser importados, o que acaba acontecendo é que a gente precisa importar os bens industriais, uma vez que a mão de obra claramente é direcionada para os serviços e menos para a indústria, que acaba produzindo menos, e para satisfazer a demanda interna, você importa. E foi o que eu mostrei no começo também, onde as exportações cresceram, mas cresceram muito menos do que as importações, que saltaram quase 18%. Para importar, você precisa pagar lá fora. Portanto, também há saída de capital. Com tudo isso, com toda essa anabolizada no PIB, o que nós vemos é que há uma pressão em cima do que nós chamamos de hiato do produto. O que significa isso? Significa que o quanto o PIB está efetivamente crescendo versus quanto seria a capacidade do PIB crescer.
Imagina que você tem uma empresa com uma máquina e essa máquina é capaz de produzir, digamos, 10 microfones no dia. Só que você injeta tanto dinheiro lá que você faz a máquina querer produzir 100 microfones no dia. Só que você não aumentou a capacidade da tua fábrica, nem da máquina, nem com novas pessoas. Você injetou uma quantidade de dinheiro ali que no curto prazo ela consegue produzir 10 microfones. Um exemplo muito básico para que possamos entender essa diferença do hiato do produto. Só que a capacidade da máquina, ela não aumenta no médio e no longo prazo. Portanto, você pode produzir 1, 2, 3 dias 10 microfones e não um microfone. Até que chega um momento que você esgotou toda aquela capacidade da tua fábrica e não consegue mais produzir. O PIB é exatamente a mesma coisa. Ao anabolizar esse consumo no curto prazo, principalmente via serviços, injetando dinheiro e endividando o governo, você força um crescimento, estimula um crescimento no curto prazo acima das capacidades de crescimento do Brasil, justamente pela falta de mão de obra, falta de investimento, baixa qualificação dos trabalhadores, e isso que acontece, mais pressão inflacionária. Você não tem capacidade de produzir tudo aquilo que a sociedade está demandando, justamente por essa expansão fiscal, gastos governamentais, injetando dinheiro na mão das famílias para gastar. Consequentemente, a demanda sobe mais do que a oferta, e os preços para o alto. Além, obviamente, de toda a deterioração fiscal que a gente fala tantas vezes aqui, que o governo gastando mais do que arrecada e o governo gastando mais do que vem arrecadando. É claro, isso mostra um endividamento maior, o governo precisa tomar mais dívida para fechar as suas contas, consequentemente maior endividamento, maior taxa de juros, uma moeda mais desvalorizada e isso traz inflação. Só para passar rapidamente, a gente sabe, já falei, extrapolei essa informação em outros vídeos, que o déficit nominal, a diferença entre o que o país gasta e arrecada, contando juros, está acima de R$1 trilhão por mais de 6 meses. Isso dá quase 10% do PIB. Inclusive, um gestor importante que apoiou esse governo lá atrás, Luiz Stuberg, do Verde, ele falou que países que têm 10% de déficit é justamente países em guerra. Mas o Brasil não está em guerra. Ou quem sabe, sim, o PT é uma eterna guerra para o Brasil. A gente sabe também que o déficit primário, antes de contar os juros, também está acima de 1,5% do PIB. Ou seja, um déficit extremamente alto que força o governo a tomar mais empréstimo para conseguir honrar os seus compromissos no curto prazo. Tive a oportunidade também de analisar o pacote de corte de gastos, que parece muito mais uma farsa. Não virão os cortes anunciados. Com todos esses eventuais cortes, o governo anunciando junto mais gastos, obviamente o que nós vimos foi um dólar passando de R$6, as curvas de juros precificando a Selic acima de 14% e, com isso, pressão inflacionária. E não há qualquer perspectiva de corte de gastos. A mentalidade que toma conta no Brasil nas últimas décadas parece que é aquela mentalidade onde as pessoas parecem acreditar que os direitos sociais eles devem vir antes dos direitos primários, dos direitos naturais, como o direito à vida, à propriedade, à liberdade. Ou seja, isso pressupõe que as pessoas acreditam que o Estado, ou seja, todos nós, devemos socializar o prejuízo e todos nós arcarmos com os custos de bancar o que grande parte das pessoas acredita ser direito social. Ou seja, isso foi colocado lá atrás nos anos 30 com Getúlio Vargas criando a CLT, que o próprio Lula teve que vir a público por fim e falar que ninguém mais quer ser regido pela CLT, ou que grande parte das pessoas não querem mais, ou dá uma impressão que as pessoas acreditam que graças ao ditador Getúlio Vargas, que criou o Ministério do Trabalho, todos os benefícios são realmente de graça, quando eles custam muito mais do que aquilo que eles te entregam. Eles tomam muito mais dinheiro seu do que efetivamente eles te dão de volta. Seria muito mais produtivo se eles deixassem o dinheiro no teu bolso, no meu bolso, e nós gastássemos como quiséssemos em uma economia aberta, com ampla competição, com baixa regulamentação, com pouca burocracia, portanto pouco custo, muita concorrência, mais dinamismo, mais produtividade e mais preços competitivos com melhores qualidades.
É assim que funciona nos países mais avançados, mas nós insistimos em copiar os países que nunca dão certo. Essa é a mentalidade do governo de turno no Brasil e de grande parte do status quo. Vamos lembrar que muitos da direita também pregam intervenção, também pregam um Estado maior. Mas por fim, como também analisei nesse canal, a The Economist, uma revista de centro-esquerda, enalteceu Milei e suas políticas de liberdade e de redução drástica do tamanho do Estado. Parece, como eu falei no outro vídeo, que a janela de Overton vem se movimentando e as pessoas passando a aceitar que o Estado deve ser menor para o benefício de toda a população, que além de ser ineficiente economicamente, é imoral que todos nós sustentemos aquilo que as pessoas, por muitas décadas, acreditaram ser direitos sociais grátis, quando na verdade é caro, muito caro e não te dá nada de volta. Por fim, as pessoas estão entendendo. Resumo ao entender e interpretar o PIB brasileiro é que o gasto governamental através do endividamento e maquiando esses gastos para não passar no orçamento, vem aumentando o endividamento do PIB brasileiro, que já está por volta de 86% do PIB, muito acima da média dos países emergentes, e isso pressiona a dívida, que pressiona a moeda. Mais pessoas ofertam o real do que demandam, o governo precisa pagar maiores taxas de juros, a moeda desvaloriza e, consequentemente, mais inflação. Em meio a tudo isso, o Brasil ainda tem um colchão de liquidez para honrar os seus compromissos que o deixa numa situação tranquila por hora sob o ponto de vista de calote da dívida. Zero risco, na minha opinião, com relação a isso. Zero. O que abre oportunidades imensas de alocação do seu capital. Taxas acima daquilo que o governo pagava no auge da crise da Dilma. Nada disso é novidade. Falamos isso há 2 anos, sem genialidade, apenas com estudo econômico básico das ideias do PT. Algumas oportunidades não devem passar em branco. Por isso, deixo aqui de novo o meu link, brunomusa.com.br/investimento. Será um prazer a gente falar, inclusive para investimento lá fora. Não deixe de dolarizar uma parte do seu patrimônio. Portanto, fica claro que o PIB cresce, mas ele cresce de uma maneira que não é sustentável. Não há crescimento de produtividade e, portanto, há um risco inflacionário claro, não no futuro, já no presente. Seguimos.